Olá, Camila. Eu me chamo Maria Eduarda e hoje nós vamos apresentar a linha do tempo da literatura, começando no trovadorismo e chegando até a literatura contemporânea. A ideia desse trabalho é mostrar como a literatura evoluiu ao longo do tempo, sempre acompanhando as mudanças da sociedade. Em cada período, vamos explicar o contexto histórico, as principais características e também destacar alguns autores importantes. Então, vamos começar lá do início, na Idade Média. A gente vai começar com o trovadorismo. Bom, o trovadorismo foi o primeiro movimento literário da língua portuguesa e surgiu durante a Idade Média, em um contexto de sociedade feudal, onde a Igreja Católica tinha um papel muito importante, na vida das pessoas. As produções literárias desse período eram feitas em forma de cânticas, que geralmente, elas eram cantadas e acompanhadas por instrumentos musicais, ou seja, tinham, uma forte característica oral. Essas cânticas eram divididas em dois grandes grupos: as líricas, que falavam sobre sentimentos, como amor e saudade, e as satíricas, que faziam críticas e até mesmo, zombavam de pessoas da sociedade. Um dos principais autores desse período foi o Dom Dinis, que, além de rei, ele também era poeta e ajudou muito na produção literária da época. Agora, a gente parte para o humanismo. O humanismo é considerado um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Nesse momento, começa a surgir, uma mudança importante no pensamento das pessoas. Enquanto antes de tudo era centrado em Deus, agora o ser humano passava a ganhar mais destaque. Ou seja, ele começa o chamado antropocentrismo. As obras desse período traziam muitas críticas sociais e também tinham uma forte presença, dentro do teatro, que era usado como uma forma de ensinar valores e criticar comportamentos da sociedade. O principal autor desse período foi Gil Vicente, conhecido por suas peças teatrais que misturavam humor, crítica social e ensinamentos morais. Temos também o classicismo. O classicismo, acontece durante o Renascimento, um período marcado pelo resgate da cultura da Grécia e de Roma antigas. Nesse momento, os autores buscavam equilíbrio, harmonia e valorizavam muito a razão, diferente do período anterior. Aqui há uma preocupação maior com a forma e com a perfeição estética de suas obras. Os textos também traziam referências à mitologia e aos modelos clássicos da época. O principal autor desse período foi o Luís de Camões, que escreveu Os Lusíadas, uma obra muito importante que exalta as conquistas de Portugal. Adiante vem o Barroco. O Barroco, ele foi um período marcado por um grande conflito entre fé e razão. Isso acontece porque a Igreja Católica estava tentando recuperar seu poder durante a Contra-Reforma. Por conta disso, as obras desse período apresentam muitos contrastes e oposições, como bem e mal, céu e inferno, corpo e alma.
A linguagem é mais complexa, cheia de figuras e linguagens, e muitas vezes difícil de entender. No Brasil, os principais autores foram o Gregório de Matos, conhecido por suas críticas ácidas à sociedade, e também o Padre Antônio Vieira, famoso por seus sermões. Adiante vem o arcadismo, que ele surge em um contexto influenciado pelo iluminismo, que valorizava a razão, a ciência e o conhecimento. Diferente do barroco, que era exagerado e cheio de conflitos, o arcadismo busca simplicidade, equilíbrio e uma vida mais tranquila. Os autores valorizavam o campo, a natureza e uma vida mais simples, longe, de toda a confusão que tinha na cidade. Um dos principais autores desse período foi Thomas Antônio Gonzaga, que escreveu obras marcadas por esse ideal de simplicidade. Adiante vem o romantismo, que o romantismo ele é um movimento que valoriza muito os sentimentos, a emoção e a subjetividade. No Brasil, ele está diretamente ligado ao período da independência. Por isso, também apresenta um forte nacionalismo. As obras costumam idealizar o amor, muitas das vezes de forma bem exagerada, e também valorizam elementos, da cultura brasileira, como a figura do indígena. Entre os principais autores estão José de Alencar, que ele escreveu romances indianistas, e Álvaro de Azevedo, conhecido por suas obras mais melancólicas, que no caso são umas obras mais tristes, que eles já tinham feito. Agora que vimos os primeiros movimentos literários, a Beatriz Souza vai continuar essa apresentação, mostrando como a literatura evoluiu até os dias atuais. E foi isso. Muito obrigada. Ei Camila, tudo bem? Eu sou a Beatriz e agora eu vou dar continuidade à apresentação. Até aqui a gente viu os primeiros movimentos literários, como a literatura começou lá na Idade Média, e agora vamos mostrar como ela foi evoluindo ao longo do tempo, ficando cada vez mais crítica, mais próxima da realidade e também mais diversa. Realismo. O realismo surge como uma reação ao romantismo, principalmente criticando esse excesso de emoção, idealização e aquela visão muito perfeita da realidade. Nesse momento, os autores passam a se preocupar em mostrar a vida como ela realmente é, sem romantizar. Ou seja, eles retratam problemas sociais, comportamentos humanos e até contradições da sociedade. Como uma característica muito importante do realismo é a análise psicológica dos personagens. Os autores começam a explorar mais profundamente a mente humana, mostrando pensamentos, dúvidas e conflitos internos. Além disso, também existe uma forte crítica à sociedade da época, principalmente à burguesia, expondo hipocrisias e igualdades. Um dos maiores autores desse movimento foi Machado de Assis, que é considerado um dos maiores nomes da literatura brasileira, com obras que até hoje são muito relevantes. Agora, o naturalismo. O naturalismo é parecido com o realismo, mas ele vai um pouco além.
trazendo uma visão mais científica sobre o comportamento humano. Nesse período, os autores acreditavam que as ações das pessoas eram influenciadas por fatores como o ambiente em que viviam e as condições sociais. Ou seja, o ser humano não teria total controle sobre suas escolhas. Essa ideia está ligada ao determinismo, que é a noção do que o meio e a biologia influenciaram diretamente a vida das pessoas. Por isso, as obras naturalistas costumam mostrar situações mais cruas, mais pesadas e até chocantes, abordando temas como a pobreza, a violência e a desigualdade social. O principal autor desse movimento foi o Luísio Azevedo, que retratou muito bem essas questões em suas obras. O parnassianismo surge como uma opção direta ao sentimentalismo do romantismo. Enquanto os românticos valorizavam muito a emoção, os parnassianos focavam mais principalmente na forma do texto, ou seja, na estrutura, na escolha das palavras e na perfeição estética. A ideia principal desse movimento era a chamada arte pela arte, ou seja, fazer uma obra de arte bonita e bem construída, sem necessariamente transmitindo sentimento ou críticas sociais. Por isso, a linguagem é mais culta, mais elaborada e muito bem organizada. O principal autor desse movimento foi Olavo Bialassi, conhecido pela perfeição formal de seus poemas. Agora, o simbolismo. O simbolismo surge praticamente como uma reação ao excesso de relacionado ao realismo e do parnassianismo. Aqui, o foco deixa de ser a razão e passa a ser o mundo interior, ou seja, os sentimentos, as emoções e até mesmo a espiritualidade. As obras simbólicas são mais subjetivas, mais abrangentes e muitas vezes não têm um significado tão direto, pois utilizam símbolos, metáforas, uma linguagem mais sensorial. Além disso, a musicalidade é uma característica muito forte, ou seja, a sonoridade das palavras também é importante. O principal autor desse movimento foi Cruz e Souza, que trouxe uma poesia muito intensa, carregada de emoção. Agora, o modernismo. O modernismo foi um dos movimentos mais importantes da literatura brasileira. Começou com a Semana da Arte Moderna de 1922. Esse movimento representa uma grande ruptura com as tradições anteriores. Ou seja, os autores deixam de seguir regras rígidas e passam a ter mais liberdade crítica. A linguagem se torna mais simples, mais próxima da fala do dia a dia, e há uma valorização muito grande da cultura brasileira, buscando criar uma identidade própria. O modernismo também explora novos temas, novas formas de escrever e inovam bastante a literatura. Entre os principais autores estão Mário de Andrade e Oswald de Andrade, que foram fundamentais para esse movimento. Agora eu vou falar sobre a literatura contemporânea. A literatura contemporânea é o período atual, ou seja, a
a literatura contemporânea que ainda está sendo introduzida hoje. Ela é marcada por uma grande diversidade, tanto de temas quanto de padrões únicos a ser seguido. Os autores têm liberdade para experimentar e misturar gêneros e abordar diferentes assuntos, como questões sociais, identidade, política, tecnologia e até problemas do mundo moderno. Também é comum ver textos mais pessoais, como reflexões com foco no interior das pessoas e na vida atual. Um dos grandes nomes desse período é Clarice Lispector, que se destacou pela profundidade psicológica de suas obras e pela forma única de escrever. Agora, para concluir, a gente pode perceber que a literatura não é algo parado, é muito pelo contrário, está mais sempre em constante transformação, acompanhando as mudanças da sociedade ao longo do tempo. Cada movimento literário reflete os valores e os pensamentos, os conflitos e até mesmo problemas da época, funcionando quase como um retrato histórico. Desde as cantigas do travadorismo até as diversidades da literatura contemporânea, a gente pode conseguir ver a forma de pensar, de se expressar foi mudando. Entender essa evolução é muito importante porque ajuda a gente a compreender não só a literatura, mas também a história da humanidade, a cultura e até mesmo o comportamento das pessoas. Agora que a gente já apresentou todos os movimentos literários, é interessante observar uma coisa muito importante. A literatura não evolui de forma aleatória, nem do nada. Na verdade, cada movimento literário surge como uma resposta ao anterior, seja para continuar ideias, muitas das vezes, para criticar e mudar completamente o estilo que vinha antes. Por exemplo, o romantismo valoriza muito os sentimentos, a emoção, o amor idealizado e uma visão mais subjetiva da realidade. Nesse período, os autores costumavam exagerar nas emoções e criar histórias mais idealizadas, às vezes até distantes da realidade. Mas logo depois surgiu o realismo, que vem justamente como uma crítica a isso. Os autores realistas passam a mostrar a realidade de forma mais direta, sem idealizações, focando nos problemas sociais, nos comportamentos humanos e até nas contradições da sociedade. Ou seja, é uma mudança bem clara de perspectiva. Outro exemplo interessante é o Barroco, que apresenta muitos conflitos internos, exageros e uma linguagem bastante elaborada, cheia de figuras de linguagem. Isso acontece porque era um período de tensão entre fé e a razão. Já o arcadismo surge como uma tentativa de simplificar tudo isso. Os autores passam a valorizar a natureza, a vida simples no campo, o equilíbrio e uma linguagem mais clara e direta, sem muitos exageros. Então, analisando esses exemplos, dá para perceber que cada movimento literário não surgiu isolado, mas sim em diálogo com o que veio antes, seja para continuar algumas ideias ou para romper completamente com elas. Isso mostra como a literatura está sempre em transformação. Bom, agora eu vou falar sobre as obras famosas. Além de entender as características gerais de cada movimento literário, também é muito importante conhecer algumas obras que representam esses períodos, porque é através delas que a gente consegue ver a prática tudo aquilo que foi explicado.
No realismo, por exemplo, foi uma das obras mais famosas, chamada Dom Casmurro, de Machado de Assis. Essa obra é muito conhecida porque apresenta uma narrativa cheia de dúvidas e questionamentos, principalmente e em relação à possível traição de Capitu. O interessante é que o autor não dá uma resposta clara, o que faz ao leitor refletir e interpretar a história por conta própria. No romantismo, podemos citar Iracema, de José Alarcón. Essa obra é importante porque valoriza a figura do indígena e ajuda a construir uma grande identidade nacional brasileira. Além disso, apresenta características típicas do romantismo, como o amor idealizado e a valorização da natureza. Já no modernismo, temos Macunaíma, de Mário de Andrade. Essa obra é bastante diferente das anteriores, porque mistura elementos da cultura popular, linguagem mais livre e uma visão crítica da identidade brasileira. É uma obra que quebra padrões e mostra bem a proposta do modernismo. Portanto, conhecer essas obras é fundamental porque elas ajudam a entender como cada movimento funciona na prática e como os autores aplicam essas características nos seus textos. Agora, para deixar ainda mais claro como esses movimentos aparecem na prática, eu vou fazer a leitura de um pequeno trecho de uma obra literária. A obra que eu escolhi é A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Ela não sabia que era infeliz. Era uma pessoa feliz. Esse trecho parece simples, mas ele tem um significado muito mais profundo. Na literatura contemporânea, os autores costumam explorar muito o lado psicológico dos personagens, mostrando pensamentos, sentimentos e até contradições. Nesse caso, a personagem não percebe a própria realidade, o que faz a gente refletir sobre a consciência, identidade e até sobre como as pessoas enxergam a própria vida. Além disso, a linguagem é simples, mas é cheia de significado, o que é uma característica muito marcante da escritora Clarice Lispector. Depois dessa leitura, fica mais fácil da gente perceber como a linguagem e o estilo do movimento aparecem de verdade no texto. Como o exemplo, dependendo do período, a linguagem pode ser mais formal, mais trabalhada ou então mais simples e direta. Em alguns casos, o texto pode ser mais emocional, cheio de sentimentos, enquanto em outros casos ele pode ser mais objetivo e crítico. Além disso, também dá para a gente perceber o tipo de tema que está sendo abordado. Se é alguma coisa, algo mais idealizado, mais realista ou mais subjetivo. Esse tipo de análise ajuda muito a identificar as características de cada escola literária, porque a gente não fica só na teoria, mas consegue ver também tudo funcionando na prática dentro da obra. Agora eu vou falar sobre a atualidade. Quando a gente chega na leitura contemporânea, percebemos que a leitura continua evoluindo e acompanhando as mudanças da sociedade. Hoje em dia, os autores têm muito mais liberdade para escrever e explorar diferentes estilos, sem precisar seguir regras tão rígidas como os movimentos anteriores. Os temas também mudaram bastante. Atualmente é comum encontrar obras que abordam questões como desigualdade social, identidade, preconceito, tecnologia, saúde mental e muitos outros tipos de assuntos que fazem parte dessa nossa realidade. Além disso, a forma de consumir literatura também mudou, com a presença da internet, redes sociais e novos formatos de escritas.
Ou seja, assim como em todos os outros períodos, a literatura continua sendo uma forma de expressar ideias, refletir sobre a sociedade e entender melhor o mundo que vivemos hoje. Eu queria falar sobre a nossa opinião, que na nossa opinião, todos os movimentos literários são importantes, porque cada um deles contribuiu de alguma forma para a evolução da literatura ao longo do tempo. Cada período trouxe novas ideias, novas formas de escrever e novas maneiras de enxergar o mundo, o que foi de extrema importância para construir a literatura que temos hoje. Mas, se a gente tivesse que destacar o movimento que mais chamou a nossa atenção foi o modernismo, justamente por romper com muitos padrões e trazer uma linguagem mais livre, mais próxima da realidade e das pessoas. Além disso, o modernismo também valoriza muito a cultura brasileira, o que torna esse movimento ainda mais interessante para a gente e importante para a nossa identidade. Mesmo assim, todos os movimentos têm sua importância, porque eles mostram uma forma de pensar, de se expressar e de interpretar o mundo que foi mudando ao longo do tempo. E entender isso não só ajuda na literatura, mas também na compreensão da própria história da sociedade. Bom, então chegamos ao final do nosso trabalho. Ao longo dessa apresentação, a gente pode acompanhar toda a evolução da literatura, desde o trovadorismo, que surgiu ainda na Idade Média, com as cântigas e uma forte influência da Igreja, até a literatura contemporânea, que representa o período em que vivemos hoje, marcado por diversidade de temas e liberdade de expressão. Durante esse percurso, foi possível perceber como cada movimento literário está diretamente ligado ao contexto histórico de sua época, refletindo não só os valores, mas também os conflitos, as ideias, até as mudanças sociais que estavam acontecendo naquele momento. Além disso, a gente também conseguiu entender que a literatura não é algo fixo ou parado. Pelo contrário, ela está sempre em transformação, acompanhando as mudanças do mundo e da sociedade, até da forma como as pessoas se expressam. Outro ponto interessante é perceber como muitas vezes um movimento surge como uma resposta ao anterior, seja para continuar algumas ideias ou para questionar e mudar completamente o estilo que vinha sendo usado. Também é importante destacar que cada escola literária teve um papel fundamental, na construção da literatura que temos hoje. Cada uma contribuiu de alguma forma, seja trazendo novos temas, novas formas de escrita, ou até rompendo com os padrões antigos que já não faziam mais sentido naquele momento. Por isso, estudar literatura vai muito além de apenas decorar nomes de autores ou características de movimentos. Na verdade, é uma forma de entender melhor a história da sociedade, os pensamentos das pessoas em cada época e a maneira como elas enxergavam o mundo ao seu redor. Além disso, a literatura também nos ajuda a desenvolver a interpretação, o senso crítico e a capacidade de refletir sobre diferentes realidades, o que é muito importante até nos dias de hoje. A gente espera muito que esse trabalho tenha ajudado a compreender melhor esse tema, que tenha sido uma apresentação clara, organizada e interessante, e que tenha facilitado o entendimento de como todos esses movimentos estão conectados ao longo do tempo. Muito obrigado pela atenção de todos, no caso você, Camila,
e por acompanhar a nossa apresentação até aqui. Muito obrigada. Tchau. Obrigada.